a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que é o inferno, reergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ao pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e profetas, e os profetas ouçam-no. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. A parábola do rico e de Lázaro. Essa parábola aqui falou muito ao meu coração, e eu quero trazer uma reflexão ao meu coração e ao seu coração. Na realidade, quando a gente vai levar uma mensagem, geralmente fala primeiro a nós, né? E é muito tremendo o que falou ao meu coração. E o tema que eu quero trazer para mim e para você é: um dia a misericórdia cessará. Vocês vão compreender no decorrer que eu estiver falando. Aqui conta a história do rico e de Lázaro. O rico, ele tinha uma vida abundante, né? Vivia bem, tranquilo, com fartura. Só que não é o problema de ser rico, o problema é o egoísmo dentro da pessoa, em se achar melhor do que os outros, de chegar ao ponto de ser olhar para o seu próprio umbigo e não se preocupar com as pessoas. No caso desse rico, né? Conta que ele era muito rico e vivia com linhos finíssimos e vivia uma vida regalada, cheio de mordomia e luxúria, né? Enquanto isso, Lázaro já era um homem que era pobre e cheio de chagas, e para poder se alimentar dependia das migalhas que caíam da mesa do rico. Só que chega um tempo que falece Lázaro, né? Morre Lázaro e também morre o rico. E a história conta que Lázaro foi levado para o seio de Abraão, e o rico foi direto para o Hades, para o inferno. E agora é a parte que eu quero falar comigo e contigo nessa manhã. Olha, estamos vivendo um tempo que ainda nós temos a oportunidade de pessoas estar pregando o Evangelho para nós, pessoas entregando panfletos, pessoas falando do amor do Pai, e pessoas que têm a oportunidade. Agora mesmo foi parado de ir à igreja, mas se Deus quiser nós vamos retornar, se Deus quiser, em breve. Mas hoje já a igreja não podemos estar indo, né? Só podemos adorar o Senhor em casa, junto com nossas famílias. Imagine um dia você não puder pegar e poder ir para a igreja, né? Falar com Deus, conversar com o Senhor. Tem algo importante que eu quero te falar nesta manhã. Olha, lá no inferno, a sua memória continuará intacta. Você não vai esquecer de nada.
Vai ser um dos maiores castigos você sempre lembrar. Aqui conta a história deste rico que estava no inferno, e a oração que ele vai fazer é no inferno e ainda para a pessoa errada. Como assim, Renato, para a pessoa errada? Ele vai orar para o pai Abraão, e ainda no inferno. Depois de ele ter vivido uma luxúria, uma vida de mordomia neste mundo, quando ele morre, que ele está no inferno, que ele se depara com um tormento eterno, aí é que ele lembra e começa a dizer: pai Abraão, fala para Lázaro molhar a ponta do dedo, para que possa molhar a minha língua, para poder refrescar-me. E aí ele diz: não podemos, meu filho, porque tem um grande abismo entre nós e ti. E ele diz: pai Abraão, pois manda que alguém vá lá e fale para os meus irmãos, porque aqui é um lugar de tormento, aqui não é bom. Fala para eles, para que eles não venham sofrer esta mesma situação que eu estou passando. E Abraão diz: lá tem Moisés e tem os profetas, que eles escutem. Senhor, ele não vai ouvir, ele só escuta se for alguns mortos daqui, ó. Aí o pai Abraão diz: ó, se não escuta os profetas e Moisés que está lá, como é que vai ouvir os mortos? É tempo de nós despertarmos enquanto estamos em vida, porque depois da morte não vai adiantar. Não vai ter conversa, não vai ter blá blá blá, como diz o outro por aí. Não vai ter misericórdia, vai chegar ao fim, vai chegar uma hora que a misericórdia vai cessar. A misericórdia vai cessar. Você que hoje vive, escute, eu estou dizendo pela palavra, você que vive hoje uma vida de luxúria, que vive uma vida de hipocrisia, uma vida de mentira, e vive uma vida de bebedice, e vive algo que desagrada o coração de Deus. Ei, escuta, que eu estou dizendo que está na palavra. Ei, lá no inferno você não vai se esquecer de nada disso. Você vai lembrar a cada segundo. Você vai lembrar quando a sua mãe orava por você. Você vai lembrar quando o seu pai orava por você. Ei, você vai lembrar daquelas pessoas que chegavam na tua porta para entregar um panfleto da palavra de Deus. Você vai lembrar daquele homem que ficava nas praças com aquele som, falando alto e proclamando o evangelho do Senhor. Você vai lembrar daqueles que andavam de porta em porta pregando o evangelho do Senhor. Você vai lembrar daqueles pregadores que você via no YouTube ou mesmo nas televisões e na rádio, pregando sobre o amor de Deus e dizendo: ei, volte-se para Jesus enquanto pode, volte-se para Jesus enquanto dá tempo, ei, volte-se para Jesus. Lá você vai lembrar. Lá você vai lembrar de cada detalhe. Lá você vai lembrar daquele teu amigo e daquela tua amiga que te convidava para ir para os cultos, para adorar a Deus, e você dizia: hoje não. Você vai lembrar quando você estava na igreja, aquela irmãzinha chata, como era considerada, lhe chamava para confessar Jesus, e você dizia: não, hoje não, deixa para amanhã. Você vai lembrar de cada detalhezinho, você vai lembrar das orações feitas e colocando a mão na sua cabeça e dizendo: ô Senhor, abençoa a vida deste homem, desta mulher. Você vai lembrar. Lá a sua memória não vai ficar, você não vai esquecer, não vai ser deletado nada desses momentos que você tem vivido aqui neste mundo. Você vai lembrar. Mas só que tem algo que vai cessar. Eu já disse no início e vou dizer mais uma vez: a misericórdia de Deus vai cessar, porque lá diante do Senhor vai ser o nosso juiz. E quem vai condenar a mim? Quem vai condenar a nós, Renato? Quem é que vai condenar? Vai ser a nossa própria consciência. Vai ser a nossa própria consciência que vai nos condenar. Por isso que o tempo de se voltar para Deus é hoje. Eu vou lhe dizer uma coisa: as coisas deste mundo é muito prazerosa. Se a gente disser que não é prazeroso, ora, quem gosta de beber é muito bom. Quem gosta de jogar uma jogatina, jogos, como é que diz, apostados, enfim, todas essas coisas é muito bom. Tomar um vinhozinho tal e aquilo outro é muito bom. A luxúria é bom.
Você que gosta de trair sua esposa ou vice-versa, é bom, né? Mas só que lá no inferno você vai se lembrar de cada situação que você fez e vai pagar um alto preço, uma condenação eterna no inferno. Ei, Renato, tu está falando tanto inferno hoje, sabe por quê? Porque o inferno é real. O inferno, ele é real. Não é brincadeira, é tempo de nós falarmos o que a palavra diz. Ei, aqui na palavra conta a história do rico de Lázaro. Rico, estava falando aqui deste rico, ele tinha uma vida de fartura. Ele tinha tudo nas mãos. Mas além de ter a riqueza, ele tinha o egoísmo. Ele tinha a luxúria, gostava da prostituição. Ele gostava das farras. E isso lhe custou caro. Lhe custou uma condenação eterna no Hades, para ser mais exato, no inferno. É tempo de nós despertarmos para a palavra de Deus, porque vai chegar uma hora que esta porta vai fechar. É uma realidade. Eu não estou contando historinha de carochinha, não. Eu estou pregando a palavra de Deus, aquilo que o Senhor fala na palavra. É tanto que Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele pregava mais sobre o inferno do que o céu. É tempo de despertarmos, porque uma hora a misericórdia vai cessar. E esta palavra não é só para você, esta palavra é para mim. É para nós todos. Que é tempo de nós pararmos de brincar de ser crente. É tempo de pararmos de brincar com a palavra de Deus. É tempo de você que se encontra escravizado em alguma área, com aquele pecado de estimação que você tem lá no íntimo do teu ser, que você sabe, você e Deus, você sabe que não é bom para a sua saúde espiritual. É tempo de despertar para o Evangelho do Senhor. Eu não estou falando para você abandonar a sua religião, não. Eu estou falando para você se voltar para Jesus, porque o nosso Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe aqueles homens que cometeram grandes crimes, como Hitler? Estes homens como Bin Laden, Saddam Hussein. Estes homens que acabam tirando a vida de outras pessoas. Eles vão prestar conta diante de Deus. Imagina, pelo pouco que eu entendo, Hitler matou mais de 6 milhões de pessoas. Não foi uma pessoa, foi mais de 6 milhões de pessoas. Sangues derramados por Hitler. Estou falando de Hitler. Ele vai ter que prestar conta diante de Deus. Ele tem que prestar conta diante de Deus. Sabe aquelas pessoas que tiraram vidas das crianças e não se arrependeram dos seus pecados? Eles vão ter que prestar conta diante de Deus. Sabe aquelas pessoas que aliciam crianças, que são pedófilos? Eles vão ter que prestar conta diante de Deus. Sabe, aqueles que gostam de chutar mendigos no meio da rua, aqueles que gostam de tocar fogo em mendigos no meio da rua, eles vão ter que prestar conta diante de Deus. Sabe, aqueles que gostam de humilhar as pessoas, achando que pessoas porque são negras não são ser humano. Ei, nós todos somos seres humanos diante de Deus. Sejam negros, brancos, loiros, não importa quem seja. Nós todos não tem raça. Nós somos seres humanos diante de Deus. Vão ter que prestar conta diante de Deus. Sabe, aqueles que gostam de contar uma mentirinha pequena aqui, uma outra acolá, vai ter que prestar conta diante de Deus. Um dia a misericórdia vai cessar. Então que eu e você nós venhamos se despertar enquanto podemos, porque uma hora esta porta vai fechar. Este rico, depois que estava no inferno, ele foi orar quando já estava no inferno. Pai Abraão, pede a Lázaro para molhar a ponta do seu dedo, para que possa botar na ponta da minha língua para poder refrescar-me. Não adianta, ele estava orando no inferno, ele estava orando para a pessoa errada, ele estava orando na hora errada. Ei, a hora de orar é hoje, é agora, enquanto nós estamos em vida.
É tempo de se voltarmos para a palavra do Senhor com seriedade. Estes dias no decorrer desse período de quarentena, né, esse afastamento social, eu comecei a me empolgar. É tanto que alguns viram me empolgar e postando os vídeos engraçados, tal, nada contra quem postas, mas eu comecei a me empolgar e achando legal. Mas eu tinha parado de um período de ler a palavra de Deus e orar e conversar com Deus, e as distrações deste mundo começou a me distanciar do Evangelho. E eu comecei a refletir, está errado, isso não é bom para a minha saúde espiritual, isso não é bom porque eu estou me distanciando de Deus. Não tem outro lugar a não ser estar no centro da vontade do Pai, porque se eu não buscar Ele hoje, amanhã pode ser tarde demais. Muitos homens vão ter que prestar conta com Deus. Os líderes religiosos, seja padre, pastores, enfim, seja esses qual forem, se eles estão conduzindo as ovelhas de maneira errada, de maneiras ilícitas, desagradando o coração de Deus, desfrutando das pessoas para poder saquear elas de alguma forma, tirando seus bens, tirando seu dinheiro de maneira ilícita, eu vou lhe dizer uma coisa, eles também vão prestar conta com Deus. Eu estou falando para você também, que seja líder. Se você está correto diante de Deus, você pode ficar tranquilo, mas se você está agindo de má fé com as ovelhas que Deus tem confiado a você, você também vai prestar conta diante de Deus, se você não estiver pregando o evangelho genuíno diante do Senhor, para estas ovelhas que Ele tem te confiado. A palavra de Deus também fala, você sabe disso. Se você não estiver pregando o evangelho genuíno para as pessoas, falando do evangelho, você que seja padre, pastores, líderes religiosos, se você não estiver conduzindo a ovelha para o aprisco de maneira correta, você também vai prestar conta diante de Deus. É tempo de você pregar o evangelho genuíno, a palavra de Deus, aquilo que está na palavra, porque se você estiver conduzindo eles de maneira errada, você também vai prestar conta diante de Deus. A palavra de Deus diz em Apocalipse, aquele que estiver limpo, limpe-se mais ainda, mas aquele que estiver sujo, que se suje mais ainda. Aquele que estiver longe de Deus, ele fala, você quer? Eu estou ensinando o caminho. Mas se você quer outra vida, vá. Mas só que a palavra diz que aquilo que eu e você plantamos, nós podemos escolher o que nós vamos plantar. Mas só que nós escolhemos o que plantamos, mas no dia da colheita nós vamos ter que colher aquilo que nós plantamos no passado. Então que nesta manhã, hoje, eu e você nós venhamos ter a atitude de plantar coisas boas, de viver uma vida em santidade, com compromisso com Deus. Venhamos parar de olhar para o velho homem. A palavra de Deus diz, eis que nova criatura sou, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então que nós venhamos deixar o velho homem e ter uma nova atitude diante de Deus. Eu quero ir morar no céu e tenho certeza que cada um de vocês também quer. Nós todos queremos ir para o céu. O Senhor Jesus Cristo, Ele não derramou o sangue dele em vão ali na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo não verteu o sangue dele ali em vão. Foi um grande preço, um alto preço. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou usar uma outra expressão. Deus me amou, Deus te amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que eu e você nele cremos e não morramos, mas tenhamos a vida eterna. O Senhor, Ele deixou dois caminhos. O caminho da bênção
e o caminho da maldição. Agora cabe eu e você escolher. Vocês têm 2 caminhos. Agora escolham. Josué, certa vez disse. Josué, num momento revoltado com o povo, ele disse: vocês que querem seguir outros deuses, pode seguir. Mas porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que eu e você nós venhamos falar assim também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou lhe repetir só mais uma vez essa questão. Um dia a misericórdia vai cessar.